desses parafusos, porque eles são orientados primeiro vocês darem um torque em aperto mesmo, vamos chamar assim, e depois um torque em graus, tá? Porque esses parafusos eles são, como a gente disse, elásticos, e eles vão sofrer uma deformação irreversível se vocês tentarem aproveitar ele. Então vai dar a impressão que vocês estão apertando o cabeçote, mas esse parafuso ele já entrou numa fase que ele tem uma deformação que ele não volta mais e perde a característica de aperto dele. Então é muito importante a gente substituir os parafusos para aqueles motores que têm indicação de aperto em torque. Um detalhe importante seria o seguinte: muitos mecânicos montadores eles perguntam às vezes se é possível substituir o torque que é indicado nas tabelas a ser dado em graus, se eles podem colocar em quilos. Porque eles percebem que dando 90 graus mais 90, como alguns motores pedem, algumas especificações, eles percebem na prática que 90 mais 90 vai ser igual mais ou menos a 8 quilos, tá? No torque, em torque, né? Então a gente tem certeza que não pode ser substituído. Se o fabricante pede uma especificação primeiro em quilos, depois em graus, nós temos que dar em quilos, depois em graus. Não existe um torque em aperto que substitua os graus. Tá? Você pode deformar definitivamente o parafuso, mesmo até ele sendo novo. Importantíssimo também, pessoal, dar uma atenção especial para as bielas. As bielas também sofrem fadiga, elas têm que ser substituídas. Afinal de contas, elas são o braço que pega a nossa bala do canhão, que a gente falou no começo da palestra, e faz um esforço incrível, porque ela é que está girando um virabrequim, que está carregando 20 toneladas, 30 toneladas num caminhão, por exemplo. Tá? Mesmo no motor de linha leve, o esforço dela é muito grande. Então, ela sofre empenamentos de vários tipos, né? Ela pode estar torta de várias maneiras. Então, é importante se verificar o empenamento das bielas num gabarito que normalmente as retíficas têm. A retífica tem condição de dizer se a biela está empenada ou não e reparar essa biela, ou a retífica tem condições de dizer para vocês, ó, tem que trocar realmente, essa biela não tem mais jeito, ok? Ainda mais que existem alguns tipos de fixação de pino que a biela não usa buchas, ou seja, a biela tem que ser aquecida para que o pino seja montado, né? O pessoal aquece a biela, coloca a biela aqui no meio, às vezes gela o pino e depois em duas pessoas com uma tenaz, alguma coisa, eles fazem a montagem e a biela então fica por diferença de temperatura, a hora que ela esfria, você já não consegue mais tirar o pino. Então não há necessidade, nesse caso, das travinhas, aquele tipo de pistão que não tem a travinha, que por sinal esse aqui é um exemplo, o motor do Monza 1.6, tá? O que ocorre é que o pessoal aquece demais as bielas, usando uma prática que a gente não recomenda, né? Os técnicos de motores pedem para não fazer isso, que seria colocar chama direta de um maçarico no olho da biela para que ela dilate e você consiga montar o pino. Isso é errado, porque se passar dos 380, 400 graus, você vai ter um destemperamento da biela, ok? E você vai ter no momento da montagem, o calor que foi gerado a mais na biela, como é muito rápida a montagem, o calor da biela, ela vai passar para o pino e vai passar para o cubo do pistão, e nós já tivemos vários casos de assistência técnica de ocorrerem pontos de fusão, salpicos de fusão do alumínio aqui por causa dessa temperatura que passa da biela, passa muito rapidamente para os cubos do pino. Isso na hora da montagem mesmo, na hora que ela está esfriando, ela chegou a 600 graus, a pessoa aqueceu sem nenhum controle. Então o correto é usar uma estufa que é vendida no mercado, né? É claro, quem vai comprar uma estufa é quem monta muito esse tipo de motores, né? Ou então, existe um outro sistema mais simples, que seria aquecer o pino, ou a biela, dentro de um recipiente com óleo, ok? Mas aí você tem que ter um manômetro de temperatura, né? Para você poder saber qual é a temperatura que você está dando no óleo. Complementando, então, uma biela torta montada no motor, às vezes ela é torta, mas não é perceptível visualmente, então a gente realmente não percebe, mas ela estando um pouco com o seu paralelismo desviado, né, você vai ter os anéis e os pistões trabalhando tortos. Então os anéis vão fazer um efeito de bombeamento jogando o óleo para cima. Então você vai ter um consumo excessivo de óleo que pode estar sendo atribuído a uma biela empenada, tá certo? E um outro fator, às vezes, é o cilindro desalinhado em relação ao eixo do virabrequim. Às vezes um bloco mal colocado na máquina pode ter sido usinado com algum ângulo
que não esteja exatamente a 90 graus do eixo virabrequim, nós podemos ter o mesmo efeito como se fosse uma biela empenada. Okay? Isso é mais difícil de pegar, é um defeito mais difícil realmente de se mensurar isso, mas ocorre bastante. Cilindros usinados fora da perpendicularidade correta do motor. Okay? Bom, vamos passar para um outro fator de consumo, que seria brunimentos e ângulos de brunimento dos cilindros das camisas. Okay? Cada motor tem a sua especificação correta de profundidade e de ângulo de risco. Isso varia de 60 graus, 70 graus, depende do motor. Tem que ter, na verdade, uma tabelinha. Quem for fazer o trabalho de brunimento tem que ter a tabela correta do motor. Motores diesel têm um brunimento mais agressivo, motor de linha leve já é um pouco mais brando, né? A profundidade e o ângulo desse risco. Enfim, brunimentos errados podem dificultar o assentamento do anel e esse motor vai ter um consumo de óleo constante aí. Talvez não muito, mas em vez de consumir 1 litro de óleo a cada 4.000 quilômetros, que eu consideraria normal para um motor de linha leve, ele vai consumir o dobro, ou seja, 1 litro a cada 2.000, às vezes por um problema de brunimento errado. Outro fator importante que causa consumo de óleo nos motores, seja diesel, gasolina, álcool, o que for, no caso mais específico, desculpem, aqui no caso de motores diesel. Tá? O diesel, como os senhores sabem, ele não é lubrificante do motor. Pelo contrário, onde tiver diesel, você tem a lavagem do lubrificante do motor. Então, se nós tivermos uma bomba injetora alterada, bicos injetores em mau estado, pulverizando mal, você tem uma lavagem de óleo lubrificante que tem que estar presente nos anéis, como a gente viu, né, no decorrer da palestra. Esse óleo diesel em excesso vai tirar o óleo lubrificante, a película de óleo lubrificante do anel e do cilindro, e nós vamos ter pontos de escoriações e o engripamento é fatal. Enquanto isso não ocorre, os riscos nos anéis vão causar consumo de óleo, até levar a um engripamento se a pessoa não perceber e não corrigir o problema de injeção desse motor. Isso é muito importante também. Bombas e bicos, bastante cuidado na regulagem deles, na manutenção dessa parte. Tá? O que mais que nós podemos falar? Nós temos que considerar o consumo de óleo normal que todo motor apresenta, que é aquela quantidade que chega no primeiro e no segundo anel, ok? Para poder lubrificar o anel e o próprio cilindro. Então é comum um motor diesel, até nos próprios manuais de um Scania, de um Volvo, a gente vê lá escrito no manual, esse motor é normal o consumo de 1 litro de óleo a cada 2.000 quilômetros, por exemplo. Tá certo? Parece um exagero, mas tem que gastar para lubrificar os primeiros anéis, que é onde ocorre maior temperatura e maior desgaste. Tá certo? Um outro fator seria o uso de anéis novos em pistões usados. Muita gente fala, pô, mas o pistão custa caro, será que eu não consigo aproveitar? Colocar um jogo de anel novo no pistão usado? Pode, mas você verifique, procure descobrir o histórico desse motor. Se esse pistão, esse motor funcionou num motor de linha leve 400.000 quilômetros, é claro que o pistão pode até estar com uma aparência boa, mas ele já entrou em fadiga. Se o pistão tiver uma qualidade, vamos dizer, uma conservação de canaletas boas, vocês podem dar uma boa limpada, né, verificar se ele não rodou muito, e ele vai suportar muito bem uma troca de anéis novos, sem problema. Tá bom? Só ficar atento para a qualidade e o estado do pistão, se ele já não está muito usado. Pessoal, falando sobre poluição, né, a gente lembra que, entre outros fatores, o bom funcionamento dos anéis, dos cilindros, dos motores a combustão, eles são fatores importantes para a qualidade do meio ambiente. Né? Estando em mau estado, eles produzem poluentes provenientes da queima do lubrificante, emitindo gás carbônico, que é o CO2, o CO, que é o monóxido de carbono, que é altamente nocivo e asfixiante, né? Então é muito importante que esses motores estejam bem regulados para evitar a poluição do nosso meio ambiente, que já está tão judiado aí, tá ok? O que a gente tinha que passar para vocês, espero que vocês tenham aproveitado pelo menos alguma coisa, tá? Queria dizer para vocês que breve vocês vão ter nos pontos de compra que vocês estão acostumados a efetuar suas compras de peças para motor, um dos melhores anéis do mundo, que são os anéis que vão vir com essa embalagem da Motorbest, entre outros produtos, tá? São peças muito qualificadas para que tenham merecimento para levar esse nome de Motorbest. Eu agradeço muito a todos pela atenção, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Pessoal, gostaram da palestra? Realmente, nesse produto,